Um garoto com problemas familiares encontra um bebê águia perdido na floresta e o leva para cuidar em sua casa, sendo que uma história de amizade, superação e aventura é vivida pelos dois dali por diante. E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje veremos essa história incrível em um filme inspirador de drama e aventura chamado Brothers of the Wind, de 2015. Nas montanhas frias e geladas dos Alpes austríacos vemos águias pairando pelos ares, animal extraordinário que simboliza coragem e força. Logo um homem chamado Danzer, um guarda florestal, observa aquele animal imponente nos ares. Ele fala que gostaria de contar uma história que ele mesmo fez parte, mesmo que por um pouco, e então começa. Ele inicia falando de um ovo de casal de águia que começa a se abrir e uma nova vida surge, o sucessor do reinado de seus pais. Porém, ele talvez não seja para essa posição, pois se depara com seu irmão mais velho e mais forte, sendo que também terá de sobreviver a um ser que domina quase tudo que quer, o homem. Onde logo vemos um caçador chamado Keller, que costuma caçar águias. Junto com seu cachorro chamado Scout, ele atira contra uma águia, porém não acerta. Aquela é uma águia alfa, um macho que estava caçando para alimentar seus filhotes. Ele é bem sucedido na caça e leva a refeição para suas crias em seu ninho no alto de uma montanha. Os pequenos, sem conhecerem nada lá fora e nem dos perigos, se alimentam sem fazerem ideia que terão de se tornarem como seu pai por si próprio para poderem sobreviver. Um certo dia, seu pai viu uma possível ameaça, uma outra águia que buscava território. Ele então a persegue e, numa luta em pleno ar, os dois caem juntos sobre as pedras à beira de um rio e, com um grande impacto, nenhuma das duas consegue sobreviver. Agora, sem o pai, uma incerteza surge para a família águia, pois o provedor de alimentos era o macho e, sendo assim, a mãe águia deve ir buscar agora sua caça e deixá-los sozinhos. Então eles desde já começam a brigar pelo território e pela comida que vem. Danzer encontra o pai águia morto e lamenta. Keller também chega ao local e o vê. Aparentemente ele não gosta muito de Danzer, que logo pergunta como estava o filho dele. Ele diz que ele é um garoto estranho, o julgando assim pois ele gostava de falar com a natureza. Então depois de dizer isso ele segue riacho acima. Danzer volta para dentro da floresta e vemos um menino chamado Lucas, o garoto na qual eles estavam falando. Ele estava observando, mas logo é visto e sai correndo para a casa onde morava com sua família. Uma cabana antiga e toda destruída, onde percebemos que algo muito ruim aconteceu ali. Ele mexe em algumas gavetas e encontra dentro de uma delas uma foto de sua mãe já falecida. Depois ele volta para sua casa e, antes de dormir, costuma guardar penas de aves que ele encontra no caminho. Quando então seu pai chega e traz uma ave chamada galo montés, dizendo que era o que a mãe dele mais gostava. Porém vemos que Lucas não gosta muito de interagir com ele, não existindo uma boa relação entre pai e filho. Quando ele sai, Lucas beija em seu braço uma pulseira que terá uma maior importância somente mais à frente. Voltando à família de águias, sem o pai e já mais crescidos, a mãe os alimenta, porém somente um deles será bem cuidado, pois somente um será o próximo alfa. Ela sai novamente para caçar e, chegando corvos para se alimentarem do que tinha no ninho, já que a águia-mãe não podia ficar para pastorá-los, acabam derrubando o alimento deles e depois já sem comida começam a brigar entre si. A situação fica tensa, pois estavam muito altos e não sabiam voar. Quando então o pior acontece, onde o mais novo é pressionado e desequilibrado começa a cair. Ele tenta se segurar, porém ainda sem resistência não consegue esperar pela ajuda da mãe e cai montanha abaixo. O pior só não acontece, pois é amortecido por galhos e folhas de árvores. Já lá embaixo, vivo e sem ter como voltar, a mãe águia o vê e, sem poder levá-lo de volta para o ninho, escuta o outro filhote chamar e logo decide cuidar dele para se tornar o próximo alfa, deixando seu filhote mais novo para trás. Agora sozinho na floresta, com frio e sem proteção contra animais ferozes, fica escondido e logo amanhece. Logo filhotes de raposa o escutam chorar e vão até ele. Porém ele não se intimida e os enfrenta, conseguindo expulsá-los dali. Depois segue um novo caminho quando Scout chega onde ela estava e late chamando a atenção de Lucas, que estava caminhando na floresta como sempre faz. Chegando lá ele se depara com a águiazinha que olha fixamente para ele. Lucas então se aproxima e ela o deixa tocá-la. Vendo que ela tinha caído, ele a acolhe e a leva dali com bastante cuidado. Ele a leva para a antiga cabana e lá decide fazer um ninho improvisado tentando alimentá-la com pão, porém ela não aceita. Então Lucas volta para onde estava com Keller, que, dormindo, não o vê pegando carne para alimentar a águia. Correndo, ele volta para reencontrá-la e lá ele a alimenta. Depois a leva para passear pelos campos em um carrinho ao lado da cabana. Quando Danzer chega e os vê ao longe, mas não vai até ele, pois o vê feliz e brincando com a águia. Durante o restante de todo o dia, o menino relaxa e brinca bastante com sua nova amiga águia. Na manhã seguinte, ele volta para a cabana onde estava a águia, trazendo uma nova camada para o ninho e depois vai pegar minhocas para alimentá-la. Quando fazia isso, ele se assusta, pois alguém chega, mas logo vê que se tratava de Danzer. Já sabendo de tudo, Danzer diz que o que ele estava dando de alimento para a águiazinha era ruim, e então lhe dá fígado de pato para alimentá-la. Também o questiona sobre ele não falar com o pai dele, nos mostrando que depois do acontecido com sua mãe, ele ficou daquele jeito. Danzer então o aconselha a falar novamente com seu pai. Também diz a Lucas que a águia precisa de luz solar para desenvolver as penas e então abre uma brecha na parede da velha cabana que então traz a luz do sol para a pequena águia.
Já em casa, Lucas e Keller fazem um cercado, porém Lucas não está muito empolgado e sai, mas logo seu pai o chama de volta e dizendo que tem mais tarefas a serem feitas. A noite chega e Lucas corta lenha para seu pai fazer a comida. Depois, no quarto, vendo as penas de pássaros que já tinha guardado, seu pai o chama para jantar, mas ele não vai. Enquanto isso, lá fora, uma raposa chega e ataca o galinheiro. O cachorro então late, fazendo Keller ir até lá. Porém, quando chega, a raposa já tinha feito uma grande bagunça, deixando algumas galinhas mortas. Ele então vai atrás de Lucas, pois não o tinha respondido antes, porém não o encontra no quarto e nem na cozinha. Vemos então que ele estava escondido, esperando seu pai sair para aproveitar a chance de levar algum alimento para a águia. Então entra no galinheiro para pegar uma das galinhas já mortas para levar. Enquanto isso, na cabana, a águia desperta e vê um rato. Seu instinto de caçador a faz observá-lo, mas sem saber voar, ela cai tentando pegá-lo. Quando então duas raposas entram, mas Lucas chega e as espanta dali. Depois de alimentar e brincar um pouco com ela, volta para casa, onde vê agora a foto de sua mãe. E percebemos que ela usava a mesma pulseira que ele está usando agora. Ele então pega a Bíblia na parte que conta a história dos irmãos Caim e Abel, onde um mata o outro. E sabendo a história da pequena águia, ele decide dar um nome a ela, chamando-a de Abel, onde porém um novo final seria escrito por ela. Na floresta, agora querendo cuidar de Abel, Lucas tenta pegar um rato, mas não consegue. Quando olha para o alto e vê o irmão de Abel, que ele agora chama de Caim, treinando suas asas e sendo bem alimentado para ser uma forte e destemida águia dos céus. Depois, mais tarde, na cabana, ele tenta fazer Abel voar. Porém, Danzer chega e diz que ela precisa ainda trocar as penas e que depois o instinto natural a ensinaria. Diz também que no verão vai poder estar perto deles e ajudar Lucas a criar Abel dando comida. Depois saem juntos pelas montanhas e Lucas faz gestos de voo na tentativa de incentivar a águia a abrir as asas e voar com uma vista incrível de fundo. Depois de convencer o pai de Lucas a deixá-lo passar o verão com ele, Danzer apresenta o local onde Lucas irá dormir e alguns acessórios para treinar Abel. Porém, como Danzer disse que não impediria Lucas de ficar com Abel, ele então passa bastante tempo com a águia, onde dorme com ela aquela noite. Pela manhã eles pescam juntos e depois de pegar um peixe ele dá para Abel, que porém não aceita. Seu irmão Caim agora está quase pronto e observa sua mãe caçando, que o esperava saltar, deixando o alimento longe para ele pegar. Quando então ele salta e pega o alimento, assim mostrando a sua mãe que estava pronto. Já Lucas, não sabendo os padrões de ensino, acaba tentando ensinar Abel a saltar de várias maneiras, porém nenhuma dá certo. Então o joga de cima da casa, mas nem assim ele consegue voar. Depois o leva no braço e continua o incentivando a pular para voar. Abel abre as asas e pula, dando um pequeno voo, deixando Lucas muito feliz. Chegando à noite e observando as estrelas, eles dormem. Ao amanhecer, quando Lucas acorda, não encontra Abel e o procura gritando por ele. Quando então ele aparece, Lucas vê que ele estava voando já muito bem, demonstrando que valeu a pena seu pouco ensinamento. Ele chama por Abel, que pousa à beira do lago, mas quando Lucas corre para perto dele, Abel, parecendo não o reconhecer, voa para longe. Lucas tenta segui-lo, mas não consegue, e no caminho encontra uma pena de Abel, onde logo imagina que seria a única coisa que teria para lembrar de tudo que passaram juntos. Abel, agora sozinho, no início de sua jornada para fazer o seu destino, procura seus alimentos e sem nenhuma experiência de caça, perde a primeira oportunidade. Porém não se limita no pequeno e vendo grandes animais os ataca. Uma luta começa e Abel tenta derrubá-lo de cima da montanha, caindo junto com ele, onde nessa Abel é quase esmagado pelo animal que deve ter 4 ou 5 vezes o seu peso. E com muita sorte consegue sair dessa ileso. Lucas, desolado, olha para o céu esperando que Abel voltasse. Não satisfeito com isso, sai à procura dele e, incansável, continua para encontrar seu amigo. Enquanto isso, Keller está limpando sua espingarda e observando o céu para caçar as aves que passam, um perigo para Abel. Nesse momento, em outro lugar, Abel, olhando uma presa, vê seu irmão aparecer de repente e pegar a caça que ele demorou a ir atrás. Ele, porém, não ousa enfrentá-lo e sai dali para um rio tomar banho. Lucas, preocupado, teme pelo pior que pode acontecer com Abel. Ele então sobe no alto de uma colina para observar, na esperança de ver Abel. Depois, enquanto andava com sua bicicleta, tem uma surpresa. Vindo atrás dele, Abel retorna e reencontra com seu amigo que o procurava todo dia, achando que nunca mais o veria. Lucas então faz uma marcação no local do reencontro e lá coloca a pena que Abel deixou cair e foi encontrada por ele. Sabendo agora que ele aprendeu a voar, Lucas se preocupa em fazer Abel aprender a ser um excelente caçador. Danzer começa a ensinar de algumas maneiras como Lucas deve fazer. Quando de repente Lucas sai correndo e vemos que se tratava de seu pai que estava chegando ali perto deles. Ele fala que estava acabando o verão e que logo Lucas deveria ir para casa com ele. Danzer diz que estavam fazendo armadilhas e Lucas os observa escondido atrás das árvores. Keller, vendo que havia uma grande conexão de amizade entre eles, diz a Danzer para não esquecer que Lucas era filho dele. Após isso, Lucas começa a treinar Abel e junto com Danzer eles veem que estão tendo progresso. Abel está ficando cada vez mais rápido e ágil na caça, quando em mais uma das tentativas, Lucas está correndo e Scout, seu cachorro, aparece correndo logo atrás dele. Porém com isso, Scout poderia ser mais uma presa para Abel. Danzer, sabendo disso, tenta chamar o cachorro, mas não consegue fazê-lo sair dali. Felizmente, Abel pega somente a presa certa, deixando eles mais tranquilos. Agora com tudo pronto e tendo já vários momentos felizes com eles, Danzer fala para Lucas que o verão acabou e agora ele tem que voltar para seu pai.
E como Keller é um caçador de águia, não poderá levar Abel com ele e terá que deixá-lo ir. Lucas, porém, não aceita. Danzer então diz que Abel tem seu instinto natural e ficar com eles fará com que ele perca isso, onde nunca mais poderá voltar para as montanhas, que é seu lugar. Entristecido, Lucas então aceita e começa uma jornada até o ponto mais alto e longe das montanhas. Chegando lá, Danzer diz que Abel ali não seria mais incomodado por seu irmão e poderia viver um novo começo em um lugar grande e belíssimo. Lucas o acaricia e então logo coloca a pulseira de sua mãe. Abel se despede e tira a venda dos olhos dele, que ao ver a imensidão que o esperava salta e voa para longe, agora com seu reino e sua grandeza própria naquele lugar. Ele voa para lugares altos e sua liberdade ninguém mais poderia tirar dele. Já em casa, Lucas observa suas penas, tendo um carinho maior pela de seu amigo Abel, que um dia esteve com ele e o ajudou a crescer. Pela manhã, vendo seu pai armando armadilhas e não querendo que um outro animal se machuque, ele vai e se arrisca para desarmar todas. O inverno aquele ano estava sendo extremo e Abel, tentando pegar uma raposa que atravessava um pequeno riacho, não consegue e acaba se molhando bastante. Com as asas encharcadas, ele tem dificuldades para voar e então sobe as montanhas para encontrar um refúgio do intenso frio, que é um desafio para ele. Lucas, caminhando, vê uma ave passar e, achando que era Abel, vai até o local do reencontro deles dois. Ele vê que a pena ainda estava lá e relembra dos momentos felizes que passou com Abel. Na esperança de vê-lo novamente, ele coloca pedaços de carne sobre as pedras e depois deita um pouco e acaba dormindo. Na montanha, o sol volta a brilhar forte e Abel tenta secar suas penas para pegar voo novamente. Porém, uma grande avalanche se forma e se aproxima dele, vindo em sua direção, onde por muito pouco ele não é soterrado. Caminhando pela floresta gelada, Danzer vê pegadas e compara com as suas. Percebendo se tratar de uma criança, logo pensa ser de Lucas, que seguiu aquele caminho. Quando ao longe ele vê um lobo que está farejando. Preocupado, pensando ser para pegar Lucas, Danzer sai para encontrá-lo antes do lobo. Lucas, acordando, vê em sua frente algo passando. Assustado, ele levanta e quando observa, percebe que era um lobo e então começa a correr. Porém, sem saber onde seu pai colocou as outras armadilhas, logo é pego por uma delas, o deixando vulnerável agora para o animal. Danzer escuta Lucas gritando e então corre depressa para ajudá-lo, e quando o lobo estava prestes a atacá-lo, Danzer atira para cima, assustando ele. Vendo que Lucas estava muito ferido, Danzer então o carrega nos braços. Depois, Abel chega nas pedras onde Lucas tinha deixado a carne e então come, onde enfim tinha conseguido retornar a seu local de origem, porém, como era de se esperar, tem um desafio pela frente: seu irmão, mais velho e mais forte. Ele volta a se encontrar com Danzer, que agora está lendo para ele um livro em que a história é muito parecida com a dos irmãos Abel e Caim, porém sem uma última página, onde Danzer não pode contar para Lucas o final, que fica entristecido querendo saber o fim da história. Danzer, porém, diz a ele que nossas histórias seremos nós mesmos que contaremos o final. Depois disso, vemos agora Abel, que tem que ser forte e lutar por sua honra e respeito. Então, contrariando a história de que sempre seu irmão ganharia, ele o enfrenta e lutam pelo alimento, e não desistindo, ele consegue o respeito do irmão, que agora virá a ser seu companheiro. Lucas, retornando à velha cabana de sua família, se prepara para deixar aquele lugar para tentar encontrar Abel, não sabendo ele que Abel já estava lá fora observando. Porém, quando ele ia saindo, tem uma surpresa. Era Keller, seu pai, que descobriu onde ele vinha se refugiar. Deixando suas coisas caírem, Keller de propósito acende um fósforo na intenção de queimar o resto da cabana. Porém, ao ver as fotos que Lucas mantinha guardadas, o faz relembrar do dia da morte de sua mãe na mesma cabana em que estão, onde ela morreu no incêndio. Lucas corre para a floresta em meio a uma tempestade e Keller saiu procurando. Quando Lucas chega ao pé da montanha onde Abel nasceu e, olhando para o ninho, percebe que Abel estava lá com seu irmão, quando de repente o desabamento pega as águias de surpresa e também quase atinge Lucas. Preocupado, pensando que Abel tinha sido atingido e sem saber se ele estava vivo ou não, Lucas grita o chamando quando um raio cai perto dele, o assustando, e ele bate a cabeça no chão, ficando inconsciente. Quando a tempestade passa, seu pai chega, pede desculpas, o pega nos braços e o leva dali. A cena a seguir nos mostra o que aconteceu com as águias. O triste fim para um dos irmãos que, sem chance, foi esmagado pelas pedras. Anos depois, Lucas, já conversando novamente com seu pai, caminham levando lenha para casa. Lucas então pega uma luva que ele usava para segurar Abel, coloca na mão e seu pai diz que ele deve parar e terminar de acreditar que Abel sobreviveu à tempestade, dizendo que ele tinha morrido. Mas Lucas, acreditando que foi Caim quem foi morto no desabamento, diz que Abel estava vivo. Seu pai, porém, afirma que esse sonho não é mais real, quando na mesma hora ele percebe algo atrás de Lucas e pede para que ele estenda o braço. Lucas se vira e vê uma ave vindo em sua direção, então com um semblante de alegria e felicidade vê se tratar de Abel, que pousa em seu braço, e Lucas percebe que ele tinha ainda a pulseira em seu pé, confirmando assim que realmente quem tinha morrido era Caim, seu irmão. Lucas então tira a pulseira dele e diz que agora ele é livre para sempre. Ele com seu pai ficam muito felizes com isso, por Lucas ter reencontrado Abel e seu pai por ter se reencontrado com seu filho, estando novamente junto a ele. De longe, Danzer finaliza essa história, vendo os dois seguindo seu caminho e Abel indo para a sua liberdade. Vemos a seguir que Abel voa para seu próprio ninho com a sua parceira, onde uma nova história será vivida, cuidando de uma nova vida que virá. Obrigado por assistir, e se gostaram, por favor, deixem aquela força com seu like e sua inscrição aqui no canal para mais vídeos como este. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Fui!